questão 24 diz o seguinte: a primeira lei de Ohm explica que, aplicando uma diferença de potencial U nos extremos de um pedaço de fio condutor e mantendo a temperatura desse fio, nota-se que, quase sempre, essa tensão será diretamente proporcional à corrente I. Como a gente comentou no vídeo anterior, ser diretamente proporcional é a razão entre eles ser constante. Ohm definiu que, quando há a proporcionalidade direta, a constante entre U e I, ou seja, entre a diferença de potencial e a corrente, será a resistência elétrica do condutor ôhmico, normalmente simbolizado por R. Baseado no exposto, observe os seguintes gráficos que descrevem os comportamentos da corrente elétrica I em função da diferença de potencial estabelecida em um condutor. Então você tem dois gráficos que representam a relação entre a diferença de potencial e a corrente para dois condutores diferentes. A questão quer saber se o condutor 1 e o condutor 2 eles são ôhmicos ou não. Então, vamos ao comentário da questão para a gente responder. Vai ser bem rápido e prático. Primeiro eu quero ganhar aqui um pouco de espaço para a gente comentar o seguinte. Se a questão diz que a diferença de potencial e a corrente são diretamente proporcionais e a constante de proporção é representada pela letra R, então eu podia dizer que a diferença de potencial ela vai ser I, que é a corrente, que é variável, vezes a constante, que é a resistência elétrica do material. Agora observe o seguinte, neste caso nós encontramos uma equação linear entre a diferença de potencial e a corrente elétrica. O que configura para este tipo de relação que o gráfico entre a diferença de potencial e a corrente elétrica, ele precisa ser uma reta. Então vai estar aqui ó, a corrente elétrica e a diferença de potencial. Observe que, se por acaso a corrente elétrica fosse zero, então a diferença de potencial U seria I vezes 0 vezes R, que daria zero. Se a corrente elétrica fosse 1, por exemplo, então a diferença de potencial seria 1 vezes R, que daria R. Se a corrente elétrica dobrasse para 2, então a diferença de potencial seria 2 vezes R. E essas características são características de gráficos de reta, gráficos lineares. O que nós teríamos é exatamente essa relação. E aí eu posso dizer para você o seguinte, baseado no exposto, o condutor 1 ele é ôhmico e o condutor 2 é não ôhmico, devido ao seu gráfico não ser linear. E assim a gente vai gabaritar a nossa questão dizendo que nós temos como resposta a letra D. O condutor 1 é ôhmico e o condutor não é. Ok, pessoal? Assim a gente termina o comentário da questão do número 24. Se você gostou do comentário, dá um joinha, compartilhe o vídeo nas redes sociais e não deixe de fazer comentários para que eu consiga perceber como fazer esse trabalho cada vez melhor. Um abraço, professor Micael, e até a próxima questão.